filme tem início em algum ponto do vasto vazio cósmico, onde uma espaçonave vaga à deriva preenchida pela voz de um astronauta. Ele consola uma mulher que ficou na Terra, assegurando-lhe que retornará em breve. Enquanto fala, enumera as coisas de que sentirá saudade durante a missão. Mas, acima de tudo, sente a falta de sua irmã mais nova, uma talentosa artista de olhos azuis, que crescerá sem sua presença e certamente alcançará um grande reconhecimento. Enquanto isso, em um pacato e pouco conhecido vilarejo no interior da França, sua irmã Elsa pausa para pintar uma imensa letra F verde em uma estátua. Na entrada do vilarejo destaca-se uma estátua preta de astronauta. Elsa, que trabalha como enfermeira em um lar de idosos local, mantém sempre seu caderno de esboços por perto, registrando tudo que lhe chama a atenção. Nesse dia, ela informa aos colegas sobre a condição de um paciente, mas sua amiga e colega de trabalho a provoca por uma frase desajeitada que ela usa. Elsa tenta se explicar utilizando um desenho, mas é surpreendida pela supervisora. Mesmo assim, ela não para. Finalmente, o expediente chega ao fim e Elsa volta para casa, onde descobrimos que sua supervisora também é sua mãe. Ela cumprimenta seu irmão mais novo, Vincent, e corre para o porão, que funciona como o escritório de seu pai. Eles trocam novidades, embora, como sempre, nada de relevante tenha acontecido. Seu pai pede para que Elsa pare de pintar no monumento dedicado a Frank, argumentando que isso é vandalismo. Ele também menciona que o prefeito do vilarejo já pediu diversas vezes que ele controlasse o comportamento da filha. Elsa, irritada, culpa o irmão Frank por ter desaparecido sem explicações há 3 anos. Mais tarde naquela noite, Elsa compartilha com seu irmão mais novo lembranças dos momentos vividos com Frank. Eles costumavam conversar bastante e imaginar uma gigantesca nave espacial vindo buscá-los, despedindo-se dos pais antes de embarcarem em aventuras cósmicas longe de casa. Diferente de Elsa, Vincent mal se recorda de Frank e ouve suas histórias com grande curiosidade. A conversa é interrompida pela voz da mãe, lembrando Vincent de que estava na hora de voltar para casa. Antes de ele sair, Elsa sugere que olhem para as estrelas uma última vez, lamentando que a iluminação da rua torne impossível enxergá-las claramente. Vincent propõe apagar a luz do poste. Enquanto ele tenta fazer isso, Elsa subitamente escuta a voz de Frank e se sobressalta, incerta sobre a origem do som. Nesse momento, Vincent desliga a luz e os 2 irmãos ficam paralisados, maravilhados com a vastidão do céu estrelado. No dia seguinte, Elsa volta à rotina no lar de idosos. Ela realiza suas tarefas com dedicação, ajudando uma senhora idosa a se higienizar, trocar de roupa e se sentir confortável. A mulher agradece calorosamente, elogiando sua beleza, e compartilha com Elsa a receita de seu prato favorito. Lembra-se vividamente, embora não consiga reconhecer o marido, o Sr. Le Bon, quando ele a visita mais tarde. A amiga de Elsa comunica que vai se mudar para outra cidade com o irmão, deixando Elsa profundamente abalada. Gentilmente, Elsa oferece uma carona ao Sr. Le Bon. Naquela noite, Elsa vai a um clube juvenil. Mesmo enquanto dança e se diverte, ela continua desenhando nos intervalos. A caminho de casa, avista um grande cachorro parado no meio da estrada. O animal a encara, como se a estivesse esperando. Intrigada, Elsa sai do carro e segue o cão até um beco, onde encontra uma mulher deitada no chão. Verificando seus sinais vitais, ela descobre que a mulher está viva, mas embriagada e aparentemente sem teto, parecendo dormir ali com frequência. Ao retornar ao carro, Elsa sente-se inquieta e não quer voltar para casa. Em vez disso, dirige até a colina onde ela e Vincent costumam admirar as estrelas. Sentada no local, ela não consegue parar de pensar na voz de Frank. Para sua surpresa, ouve novamente a mesma voz, mas desta vez ela não desaparece. Frank fala que está feliz por ouvi-la, deixando Elsa atônita. Ela pergunta onde ele esteve e Frank explica que sua nave saiu do curso. Agora, ele está cercado por trevas e vazio, sem nenhum outro tripulante sobrevivente. A voz que Elsa ouve provém de seres enigmáticos que o cercam. Eles estão em toda parte, até mesmo em sua mente. Frank teme que esteja morrendo. Os seres lhe disseram que há uma forma de voltar, mas apenas Elsa pode tornar isso possível. Para começar, ela deve encontrar uma semente que permitirá que eles se comuniquem. Está próxima, logo abaixo de seus pés. Elsa procura e rapidamente encontra uma cápsula translúcida, com um caule que lembra uma semente peculiar entre as pedras. Ela coloca no ouvido, e a voz de Frank imediatamente se torna clara e intensa. Ele confessa o quanto sente sua falta, e Elsa fala sobre a estátua erguida em sua homenagem.
Na manhã seguinte, Elsa desperta em casa com a sensação de um líquido escorrendo de seu ouvido. Desesperada, corre para o banheiro para tentar remover a semente, mas percebe que ela criou raízes. Ao puxar, extrai um longo fio branco e fibroso. Enquanto tenta arrancá-lo, de repente, ouve uma voz pedindo que pare, deixando em choque. Pensando que, imaginando coisas, Elsa puxa o fio com mais força e se prepara para cortá-lo com uma tesoura. A voz repete a ordem para que pare e a pune com uma onda sonora agonizante que reverbera em seus tímpanos. Elsa cai no chão, gritando pelo Frank, mas a voz informa que ele está inativo no momento. Os seres o colocaram em um estado de sono devido aos níveis críticos de oxigênio. Agora eles o rodeiam e também estão na mente de Elsa. Ela implora para que libertem seu irmão, mas a voz reforça que a principal regra é que ela não deve contar a ninguém sobre eles. Nesse instante, Vincent entra no banheiro e percebe que Elsa não está bem. Ela mente para afastar as preocupações do irmão e o manda sair. A voz então orienta Elsa a seguir um caminho que apenas eles conseguem mostrar. Em troca, prometem trazer Frank de volta. Explicam que precisam de 5 corpos e que Elsa tem 3 dias para encontrá-los e levá-los ao ponto indicado. A voz assegura que os seres não se reproduzem, então os humanos não precisam temer uma invasão em larga escala. Ninguém saberá de sua presença, pois eles permanecem invisíveis. Seguindo as instruções, Elsa dirige até um local remoto na floresta e começa a caminhar pelo trajeto visível apenas para os seres. Para garantir que conseguirá voltar pelo mesmo percurso, Elsa marca o caminho com tinta. Ela segue obedientemente todas as orientações, mas em dado momento, um dos seres pergunta o que significa refém. Elsa percebe que as criaturas podem acessar seus pensamentos com facilidade e, com paciência, explica o significado. O ser tenta aplicar o conceito à situação atual, questionando quem seria o vilão. Cansada desses devaneios filosóficos, Elsa pede para a voz ficar em silêncio. De repente, ela recebe a ordem de parar. A voz insiste que Elsa deve seguir exatamente em linha reta, pois ela se desviou do trajeto. Elsa argumenta que uma árvore cresceu naquele ponto específico, mas a voz reforça que o caminho precisa passar exatamente ali. Curiosa, Elsa examina a árvore enquanto os seres explicam que Frank está diretamente atrás dela. Determinada, Elsa volta à cidade e procura Augustine, um conhecido que trabalha com regulamentação ambiental. Ele informa que a remoção da árvore requer documentação apropriada. Elsa insiste, argumentando que é apenas uma árvore, mas Augustine a direciona para um colega que pode ajudá-la. O Sr. Jordan, que tem autoridade para tomar decisões, acaba sendo convencido por Elsa a ajudá-la. Junto com Augustine, eles pegam uma serra e seguem com ela para a floresta. Ao chegarem, Jordan pergunta por que é tão importante cortar aquela árvore específica. Elsa inventa que faz parte de uma aposta e oferece dinheiro como incentivo, mas Jordan recusa e começa o trabalho por conta própria. Quando o corte está quase terminado, ele pede que Elsa finalize. Ela pega a serra de suas mãos e participa, deixando transparecer um leve interesse em Jordan. Finalmente, a árvore cai. Elsa então pede para que ambos os homens vão embora, mas Augustine já havia retornado para o caminhão. Jordan, porém, começa a fazer insinuações românticas em relação a Elsa. Quando ela o empurra, ele tenta forçar algo contra sua vontade. Desesperada, Elsa alcança a motosserra que estava por perto. Nesse momento, Augustine reaparece, gritando com Jordan. Elsa posiciona a serra contra a virilha de Jordan, o que o faz recuar. Ela rapidamente rasteja pelo caminho recém-revelado pela queda da árvore e olha para trás. Ao retornar ao ponto designado pelos seres, encontra o boné de Augustine. Pouco depois, ele surge cambaleando da floresta. A voz misteriosa informa que a troca foi bem sucedida e que ninguém saberá o que aconteceu. Tanto, o segundo corpo foi considerado inadequado e desapareceu permanentemente, deixando ainda 4 corpos necessários. Elsa exige ver seu irmão. Quando insiste, a voz a pune com uma onda sonora dolorosa, relembrando-a de que agora eles possuem Augustine. De repente, Elsa se encontra a bordo de uma nave desolada, caminhando por corredores escuros. Ela avista Frank, adormecido, e toca seu rosto e barba. Por um instante, sente como se fosse transportada para um quadrinho que desenhou na infância. A voz de Frank ecoa, mencionando o gibi e como ela o proibiu de lê-lo, mas ele o enviou secretamente para um concurso juvenil, onde foi rejeitado. Ele então pergunta sobre os projetos artísticos de Elsa, dizendo que ficará orgulhoso dela quando voltar. O tempo se esgota, e Elsa é trazida de volta à realidade. Ela e Augustine retornam à cidade. Embora Elsa não compreenda completamente por que deve assumir a responsabilidade pelas escolhas, ela instrui Augustine a afirmar que Jordan partiu e não retornará. Ela também insiste que ele sorria constantemente para manter as aparências. Mais tarde,
A voz informa a Elsa que restam apenas 3 dias para completar a tarefa. A transição não pode demorar mais. A mãe de Elsa trata os arranhões que ela ganhou na floresta, enquanto Elsa visita a delegacia e encontra as roupas de Frank. Vincent comenta que Frank provavelmente nunca voltará. Curioso, ele pergunta por que Elsa desenha pessoas. Ela não responde, mas o questiona sobre quem ele sacrificaria para trazer Frank de volta. Após refletir, Vincent conclui que escolheria pessoas em estado terminal ou aquelas que já não têm mais nada pelo que viver. No dia seguinte, Elsa organiza uma excursão à floresta para os idosos sob seus cuidados. Ela divide o grupo em pequenas equipes e leva 3 pessoas ao longo do caminho, argumentando que a caminhada faz bem à saúde. Apesar das reclamações dos idosos, eles a seguem. A voz tranquiliza Elsa, dizendo que eles não sentirão dor nem perceberão o que está acontecendo. No entanto, quando 2 idosos já passaram pela árvore, o último tropeça e cai. Elsa corre para ajudá-lo, mas outros membros do grupo chegam, forçando-a a interromper a troca. Mais tarde, sua mãe a repreende por ser descuidada, lembrando-a de sua responsabilidade com os idosos e destacando que a viagem à floresta foi imprudente. Ela questiona o que está acontecendo com Elsa ultimamente. Elsa questiona por que não consegue se recuperar, afinal, essa não é a sua vida. Ela e seu pai foram profundamente afetados pela perda de Frank e recorrem a muitos medicamentos. A mãe de Elsa afirma que vê o filho em todos os lugares, mas que ele se foi e que precisam seguir em frente. Ela diz que Elsa é jovem e cheia de potencial e que deveria focar em ser feliz. Mais tarde, a voz explica a Elsa que eles não morrem, mas fazem a transição de uma vida para outra, chegando ao fim de um ciclo e iniciando outro. Eles desejam ser humanos, sentir e viver o momento. Elsa responde que viver sem morrer não é viver de verdade, que eles apenas querem existir. No lago, Augustine encontra Elsa e lhe conta que um homem de moto chegou naquela manhã à procura de seu irmão Jordan. Naquela noite, Elsa ouve a voz de Frank, implorando para ser deixado em paz. A voz então avisa que o tempo está se esgotando e que mais 2 corpos são necessários. Elsa implora para que parem de pressioná-la, dizendo que já está fazendo tudo o que pode. Seu pai percebe que seu comportamento está estranho, mas ela o descarta como simples cansaço. Elsa lembra de uma mulher sem teto, encontra e a leva para um restaurante. Ela explica que desenha personagens autênticos para um quadrinho e que fez dela uma personagem muito importante. A mulher compartilha sua história de vida, e Elsa se convence de que ela é a escolha certa. Elsa a leva até a árvore, mas de repente o cachorro da mulher a vê e corre para longe. A última pessoa que Elsa escolhe é o marido da Madame Le Bon. Ela a leva, já possuída por um ser, até a casa dele para sugerir uma última caminhada pela floresta. Enquanto Elsa explora a casa, Madame Le Bon encontra o marido pendurado por um nó. O ser informa a Elsa que Madame Le Bon agora é a última opção. Se Elsa não encontrar mais ninguém, o ser voltará, e tanto ela quanto Frank sofrerão. Elsa implora para que não machuquem seu irmão. Inesperadamente, Elsa vê um jovem andando pela estrada e reconhece quem ele é. Ela lhe oferece uma carona, já que está chovendo, e ele aceita. Durante a viagem, ele fala sobre procurar seu irmão. De forma imprudente, ele assume que Elsa e seu irmão eram amigos e pergunta sobre Jordan, para evitar suas perguntas, aumenta o volume da música. O jovem menciona que conhece Elsa como a irmã do astronauta e insiste que Frank não poderia ter desaparecido sem explicação. Vendo seus desenhos, ele elogia seu trabalho, mas percebe o nervosismo dela e pergunta como ela está se sentindo. Ele então começa a falar sobre seu sonho de se tornar chefe e abrir um pequeno restaurante, até descrevendo o nome e o logotipo que desenhou. Ao ouvir isso, Elsa para o carro abruptamente e pede que ele saia, deixando-o perplexo. Ela segue viagem, chorando e implorando para falar com seu irmão. A voz de Frank a cumprimenta e Elsa pede desculpas. Ela diz que se pudesse, viveria no seu sonho, onde ele não tivesse desaparecido. Ela faz perguntas, mas não recebe respostas, restando apenas 10 minutos. Elsa percorre o caminho sozinha como a heroína de seu quadrinho. A garota desenhada se senta ao lado de seu irmão e juntos observam um enorme planeta à frente. Algum tempo depois, Elsa dirige com o cachorro da mulher sem teto em seu carro. Eles chegam à costa, onde correm e brincam pela praia, enquanto Elsa eventualmente fica parada observando o mar. O filme transmite uma sensação de confusão e desilusão. Apesar das tentativas do diretor de mergulhar o espectador em uma reflexão filosófica profunda, a obra se apresenta mais como uma parábola simplificada sobre o desapego.
No entanto, os criadores fazem uma pergunta crucial, de maneira bastante direta: como determinamos o valor da vida humana e podemos realmente decidir quem é mais importante para o mundo?